Então, a grande guerra de Kurukshetra finalmente acabou. A vitória foi conquistada. Mas qual foi o custo real? Hoje, vamos mergulhar fundo no 11º livro do Mahabharata, o Stri Parva, que se traduz como o Livro das Mulheres. E olha, este não é um livro sobre batalhas gloriosas ou heróis no auge de seu poder. É sobre o que vem depois. É sobre o silêncio ensurdecedor que paira sobre o campo de batalha e o lamento avassalador daqueles que foram deixados para trás. A guerra durou 18 dias e consumiu 18 Akshaurines. Estamos falando de exércitos enormes. Os Pandavas venceram sim, mas a vitória deles foi sobre um vasto cemitério. Sanjaya, o cocheiro com visão divina, é quem traz a notícia final ao velho rei cego, Dhritarashtra, e suas palavras pintam um quadro de aniquilação total. O mundo que eles conheciam simplesmente acabou. E é com o rei que toda essa dor realmente começa. Dhritarashtra, que apoiou a guerra por amor cego ao seu filho, Duryodhana, agora tem que encarar as consequências. Ele não perdeu apenas a guerra, ele perdeu todos os seus 100 filhos. E aqui vemos duas reações completamente opostas à mesma tragédia. De um lado, você tem o desespero absoluto de Dhritarashtra. Ele é um pai que perdeu tudo e ele está basicamente dizendo: por que eu ainda estou vivo? Do outro lado, seu sábio meio-irmão, Vidura, oferece uma perspectiva filosófica, quase fria. Ele não está negando a dor, mas ele a enquadra como uma verdade inevitável. Basicamente, tudo que se junta um dia se separa, tudo que vive um dia morre. E o que torna a dor do rei ainda pior é o arrependimento. Um arrependimento esmagador. Ele fica relembrando todos os avisos que ignorou. Bhishma, Drona, o próprio Krishna, todos eles imploraram pela paz. Krishna chegou a fazer uma oferta incrivelmente generosa. Dê apenas 5 aldeias aos Pandavas e evite a guerra. Mas não. A ambição de seu filho e a sua própria fraqueza em dizer não levaram a essa catástrofe. Para tentar tirar o rei desse sofrimento, Vidura conta uma parábola incrível. Imagina um homem pendurado numa cova. Essa cova é o corpo. Dentro de uma selva imensa que é o mundo. Um elefante que representa o tempo, o ano, balança a árvore em que ele se agarra. Ratos brancos e pretos, dias e noites, estão roendo as raízes. E mesmo assim, o que o homem está fazendo? Ele está distraído, lambendo gotas de mel, os prazeres mundanos, que caem perto dele, ignorando completamente que a morte é iminente. A lição de Vidura é clara. A dor de Dhritarashtra vem de seu apego a esse mel. Mas toda essa filosofia não adianta nada para conter a fúria. Quando os vitoriosos Pandavas chegam para prestar seus respeitos, a dor de Dhritarashtra se transforma em ódio puro. Ele pede para abraçar Bhima, o homem que matou seu amado Duryodhana. Mas não é um abraço de reconciliação. Ele pretende esmagá-lo até a morte. E aí que Krishna entra em ação. Ele percebe exatamente a intenção assassina do rei. Num piscar de olhos, ele empurra o verdadeiro Bhima para o lado e coloca uma estátua de ferro em seu lugar. Dhritarashtra, com a força de 10.000 elefantes, pulveriza o metal, se ferindo no processo. Krishna não o condena, mas explica com calma. A dor te enlouqueceu. É um momento poderoso que mostra como o luto pode corromper a alma. Bom, nós vimos o luto privado do rei. Agora, essa dor vai se multiplicar, se tornar pública. A narrativa muda para o campo de batalha, onde as mulheres caminham entre os mortos, lideradas pela rainha Gandhari, a esposa de Dhritarashtra e mãe dos 100 príncipes que caíram. Antes de entrarmos nas histórias pessoais, vamos tentar entender a escala disso. Este é um dos números citados no texto. 1.660.020.000 mortos. É um número que a gente nem consegue imaginar direito. É a aniquilação de uma geração inteira de guerreiros. Gandhari, que passou a vida inteira usando uma venda em solidariedade ao seu marido cego, recebe do sábio Vaias a visão divina para poder testemunhar essa carnificina. E é através dos olhos dela que nós vemos o horror. Ela se dirige a Krishna e se torna nossa guia e a guia dele por essa paisagem de desespero absoluto. O primeiro corpo que ela encontra é o de seu filho mais velho, Duryodhana, o arquiteto de toda a guerra. E o que ouvimos não é a condenação de uma rainha, mas o choro de uma mãe. Ela se lembra do poder dele, de sua glória, e contrasta isso com a imagem dele agora, deitado na poeira, cercado por abutres em vez de reis. É brutal. Em seguida, seu olhar encontra Karna. E pense nisso, ele era o maior aliado de seu filho e o maior inimigo dos Pandavas. Mas mesmo assim, Gandhari lamenta por ele.
Ela reconhece sua grandeza e a tragédia de sua morte, mencionando a maldição que fez a roda de sua carruagem ficar presa na terra no momento mais crucial da batalha. E a dor não é só pelos veteranos. Vemos a jovem princesa Uttara chorando sobre o corpo de seu marido, o jovem herói Abhimanyu, filho de Arjuna. Ele foi morto de forma injusta, cercado por 7 grandes guerreiros. O lamento dela representa a perda do futuro, a brutalidade de uma guerra que não poupou nem os mais jovens e promissores. Depois de testemunhar toda essa destruição, o luto de Gandhari se cristaliza. A tristeza se transforma numa fúria poderosa, justificada. Ela precisa de um culpado. E a questão que queima em sua mente é esta. Os Pandavas lutaram sim, mas seu filho também lutou. Os dois lados cometeram atrocidades. No meio de todo esse caos, quem é o responsável final? Quem tinha o poder de impedir tudo isso, mas escolheu não fazer nada? Ela não culpa os Pandavas. Ela se vira para o próprio Deus encarnado Krishna e o amaldiçoa. Ela usa todo o poder espiritual que acumulou em uma vida de devoção e lealdade para declarar que, assim como ela testemunhou a morte de sua família, Krishna irá testemunhar a destruição de sua própria linhagem. E a resposta de Krishna é um dos momentos mais arrepiantes de toda a epopeia. Ele não se defende, ele não nega, ele sorri e aceita a maldição. Ele revela que sua própria família, os Yadavas, se tornaria tão arrogante que precisaria ser destruída, e que só eles poderiam destruir a si mesmos. A maldição de Gandhari não foi um castigo, foi o catalisador de um destino que já estava traçado. É de arrepiar. E quando você acha que a tragédia não pode ficar maior, o Stry Parva nos dá um golpe final. E tudo acontece durante os rituais funerários para os mortos. Todos os sobreviventes Kauravas e Pandavas estão reunidos nas margens do sagrado rio Ganges para as cerimônias finais. É um momento de luto compartilhado, e é nesse momento que Kunti, a mãe dos Pandavas, decide que não pode mais guardar seu segredo. Com o coração partido, ela confessa aos seus filhos que Karna, o maior inimigo deles, o homem que Arjuna lutou tanto para matar, era na verdade seu primeiro filho, nascido antes de seu casamento e abandonado por medo da vergonha. Ele era o irmão mais velho dos Pandavas. Você consegue imaginar o choque? Yudhishthira, o rei justo, percebe que a guerra inteira foi um fratricídio numa escala que ele nunca poderia ter imaginado. A dor da vitória se transforma numa agonia insuportável. Eles não mataram apenas seus primos, eles mataram seu próprio irmão. A vitória agora soa completamente vazia. E essa é a pergunta que o Stry Parva nos deixa. Este livro não oferece respostas fáceis. Ele nos força a confrontar o custo humano do conflito, a natureza da dor. Ele argumenta que, no final, em uma guerra de aniquilação, não há vencedores. Há apenas sobreviventes, deixados para contar as histórias dos mortos e se perguntar se tudo aquilo valeu a pena.